Então, bom dia para vocês. A gente vai retomar uma parte do sistema sanguíneo, né? Que é a parte do que a gente considera como tríplice cobrança, né? Então, você tem o sistema BO, o sistema RH e o sistema MN. Eles colocam o sistema RH também, né, como sistema D. Então, você pode usar tanto o Rão, R maiúsculo, quanto Dzão. E aí você escolhe. Eles obedecem o que a gente chama da segunda lei. Então, o que diz a primeira lei? Só retomando. O que diz na primeira lei? Na primeira lei, eu tenho um par de alelos e um é dominante e inibe o outro, que é recessivo, tá? Esse par aqui, ele se segrega, tá? Então, ele se separa durante a fase de gametogênese. Então, durante o processo de produção dos gametas, ele vai se separar e aí ele vai formar um gameta com um caráter, um alelo, e outro gameta com outro caráter. Lógico que durante o processo de meiose, se eu pensar no homem, cada espermatogônia masculina, ou seja, cada célula que vai originar o espermatozoide, ela origina 4 células. Enquanto na mulher, cada célula, que é a ovogônia, ela só vai formar um óvulo, tá? De cada 4, apenas uma torna-se madura e vira óvulo. Então, durante o processo, né, de gametogênese, no caso do homem, quando eu penso no alelo, então quando eu estou falando sobre o alelo efetivamente, eu vou produzir 4 células espermáticas, então eu vou produzir 4 espermatozoides. Se eu tenho, por exemplo, azão, ele só vai me dar gameta azão. Então, esse alelo vai estar em todos os gametas. Se eu tiver azão e azinho, eu vou ter 2 alelos, 2 gametas com azão, um cada, e 2 com azinho. No caso da mulher, é só um alelo. Por quê? De cada 4 células percursoras femininas criadas durante o processo de meiose, apenas uma se desenvolve. Então, essa é a primeira lei. Vem um do pai e um da mãe. Na segunda lei, né, ela fala sobre 2 pares. E, invariavelmente, eles não têm relação. No caso aqui, a gente está falando de pares de genes que determinam um mesmo caráter. Qual que é o caráter? O caráter é a tipagem sanguínea. Então, nós temos o sistema BO, e lembrando que o sistema BO, eu tenho a dominância e codominância. Então, eu tenho quem é A, B e AB. AB é codominante. O sistema RH ou sistema D, tanto faz, eu tenho normal, um dominante e um recessivo. E o sistema MN, que eu tenho emão, enão e codominante, que é MN. Tá? Então, são esses 3 fatores. Na verdade, são 4 fatores que determinam a nossa tipagem sanguínea. Tá? Mas, de certa forma, essa é a maior vantagem que a gente tem para as observações de tipagem sanguínea. Então, do sistema RH, o mais importante está ligado ao fator, primeiro ao estudo, né? O estudo foi feito com macacos do gênero Rhesus, tá? E aí eles observaram a presença, né? Eles observaram a presença de uma proteína na hemácia muito característica, né? Muito característica e muito semelhante à do sistema ABO, tá? Então, a gente está falando mais ou menos da década de 40 do século passado, 1940. Eu não era nascido, tá? Então, eles desenvolveram esse experimento, né? Para o quê? Injetando sangue de macaco em coelhos. E aí, eles isolaram o anticorpo que reage. Então, nós temos 2 tipos de alelos que determinam essa característica, tá? Quem é rão tem a proteína na hemácia. Então, lembrando que a proteína da hemácia, eu tenho proteína A, proteína B, proteína RH, proteína M e proteína N. Então, são 5 tipos de proteínas que envolvem a nossa hemácia, além da presença de hemoglobina, que é responsável pela captura dos gases, pela captura do oxigênio. Então, o que ele percebeu? Ele criou e desenvolveu o sistema RH, injetando, né, esses anticorpos no coelho, e aí observou o sangue do coelho e percebeu que havia coelhos em que o sangue coagulava
e coelhos em que o sangue não coagulava. Então ele percebeu que tinha reação positiva e reação negativa com o sangue do coelho com gotas de sangue humano. Então ele percebeu que havia compatibilidade e incompatibilidade entre proteínas. E aí ele desenvolveu a ideia do sistema RH. Então a gente pega por esse fator. Qual que é a coisa mais importante do sistema RH? É uma doença chamada eritoblastose fetal. Eu nem enrolo em relação a isso. Por quê? Porque é o exercício que mais cai. Então, independente se a pessoa é A, B, O, o sistema RH, ele está associado à eritoblastose fetal. A pessoa pode ser A, B, pode ser qualquer coisa. Mas se a mulher for negativa, tá? Se a mulher for negativa, o homem for positivo, eles tiverem um primeiro filho positivo, e se houver contato do sangue do feto com o sangue da mãe durante o parto, a mãe começa a desenvolver anticorpos. Por quê? Assim como no sistema BO, eu tenho quem é A, tem a proteína A, mas tem o sangue, tem o anticorpo anti-B, e a pessoa B, que tem o anticorpo anti-A, no sistema RH o funcionamento é o mesmo. A pessoa que é RH positiva, ela é dominante, portanto ela tem o fator, então ela não produz a aglutinina, ela não produz o anticorpo. A pessoa que é RH negativo, ela produz o anticorpo, mas ela não tem a proteína. Então, quando uma pessoa é positiva e entra em contato com uma pessoa negativa, o que acaba acontecendo? Eu acabo desenvolvendo uma aglutinação e no caso de fetos, né, eu vou ter o quê? Se houver contato, galera, não é assim, é certeza? Não, não é. Não dá para ter certeza disso. Mas se houver contato do sangue da mãe com o sangue do feto, eu não, né? Porque eu não posso ter filho. E a mulher pode desenvolver a chamada doença hemolítica do recém-nascido, ou eritoblastose fetal. Então, isso para o segundo filho, não para o primeiro, mas para o segundo filho. Então, aí o que acaba acontecendo? A criança, ela vai ser combatida pelo corpo da mãe, que é um processo chamado hemólise. Então, os anticorpos da mãe que podem passar através do cordão umbilical, porque a criança, quando é recém-nascida, aliás, quando está na forma de fetal ainda, dentro do útero da mãe, ela recebe anticorpos da mãe. Então, como ela recebe anticorpos da mãe, ela tem resposta imune. Só que a resposta imune dela ainda é muito precoce. Quando a criança nasce e a mãe dá a primeira mamada, né, o leite materno ele vem com uma carga de anticorpos absurda, tá? Que é na primeira mamada que a gente chama de colostro, tá? E aí, nesses processos, a criança começa a desenvolver. Então, a mãe, nesse processo, ela pode causar a morte do filho. Então, isso é uma questão extremamente séria, que é tratada hoje com um tipo de soro. Então, o que acontece com esse soro? A pessoa vai lá, vai no médico, está grávida. Se a pessoa faz o exame e percebe que ela é RH negativa, a mulher, e que o pai é RH positivo, eles têm, dependendo da possibilidade, eles têm chance de ter um filho com carga positiva no RH. E aí pode determinar, e aí o médico faz um tratamento sorológico. Assim como a gente está falando de proteínas, né, o que acontece? Toda proteína ela tem um encaixe, que a gente chama de chave fechadura. Então, o que acaba acontecendo? O médico, ele ministra um soro, e esse soro, ele é um inibidor do antígeno, né? Ele é um inibidor da aglutinina, do anticorpo. Então, ele funciona como um encaixe. E aí ele inibe a característica da expressão da ação do anticorpo sobre o aglutinogênio, tá? Então, essa é uma característica muito importante do sistema RH. Então, guarda isso, eritoblastose fetal. Mãe negativa, pai positivo, primeiro filho positivo, tá? Se o segundo filho for positivo, pode haver eritoblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido.
tá? Lembrando que o genótipo da pessoa que é RH positivo pode ser duplo dominante, errão, ou desão, ou heterozigoto, errinho ou desão. Os dois são corretos, tá? E a pessoa que é RH negativo, ela é errinho. Então, ela tem esse fator, ok? Então, esses são os principais fatores que estão relacionados ao sistema RH. E aí, qual que é desse exercício? Como que eu faço? Galera, é assim, o cara vai te dar sistema BO, sistema RH e sistema MN tudo ao mesmo tempo. E aí, o que você faz? Você vai lá, você pode fazer de dois jeitos. Eu recomendo a você que faça o quê? Faça separadamente o xadrez mendeliano. Então, você vai pegar, o cara é A, o cara vai lá fala do sistema BO, o cara fala do sistema RH, o cara fala do sistema MN. Aí você vai lá e faz o quê? Faz o xadrez mendeliano para BO, faz o xadrez mendeliano para RH, faz o xadrez mendeliano para MN. Ponto. E como são fatores que estão associados entre si, o que você faz? Multiplica. Então, qual é a chance do cara nascer, sei lá, vai, tipo O, é 1/4. Lá você faz o xadrez mendeliano, dá 1/4. Qual a chance dele nascer RH negativo? É 1/4 também, pro. Legal. Qual a chance dele nascer só M? 1/4, meio, vai, por exemplo. Ok? Aí você faz a conta lá, você vai multiplicar. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2 dá 1/32. Pronto. Então você pode fazer separadamente. Aliás, eu recomendo que você o faça separadamente. É o melhor jeito de você aprender, tá? E é muito simples. Mesma coisa para o sistema RH. A pessoa que é EMão ou LM, né? LM, ela é do grupo M. A pessoa LM, LN, ela é codominante. E a pessoa N, né? LN, LN é a pessoa do grupo N. E aí você faz a mesma coisa, o mesmo modus operandi. Não tem segredo com o sistema RH e com o sistema MN. Agora, nós temos um outro sistema que pouco é falado, que é o sistema C, que tem a mesma característica do sistema RH. Eu tenho dois alelos, um dominante, um recessivo, e assim toco o barco, tá? O que eu recomendo a vocês? Né? Que vocês façam os exercícios, tá? Da página 169 para treinar. E aí, na próxima aula, a gente trabalha esses exercícios. Eu acho importante que vocês trabalhem esses exercícios da página 169. Eu nem vou exagerar, né? Se falar assim, vai fazer 169 e 170, que eu ia ser um professor levemente cruel. Mas recomendo que vocês façam a página 169 e 170 para a gente poder desenvolver as dúvidas de vocês na aula de segunda-feira. Tá bom? Tudo bem? Difícil de entender isso ou não? Tá? Tem muito exercício aqui na apostila, a gente sabe disso, que tem uma pancada de exercício, mas acho besteira, tá? Acho besteira, tá? A gente ficar se matando em relação a isso. Bom, pensando um pouco nesse caráter aí que a gente está falando, do sistema RH e do sistema MN, do sistema, a gente pensa na segunda lei, tá? Qual que é a diferença da segunda lei de Mendel para a primeira lei de Mendel? A segunda lei de Mendel, eu trabalho com dois fatores e eles não se relacionam. Então, assim, enquanto na primeira lei eu trabalho um caráter, um fator por vez, na segunda lei eu trabalho dois fatores e eles não estão interligados. Eles são fatores chamados de independentes, tá? Então, essa é uma característica. Então, vamos pensar assim. Eu quero vamos lá. Então, o que eu quero? Eu quero saber qual a probabilidade. Vou pegar de forma simples, tá? Eu tenho lá o indivíduo que tem olhos escuros e tem cabelo escuro. Então, olho escuro e cabelo escuro não tem nada a ver geneticamente. Estão em alelos diferentes, estão em cromossomos diferentes, não tem absolutamente nada a ver. Porém, eu consigo relacioná-los. Você vai trabalhar com a segunda lei, você pode trabalhar com quantos pares de alelos? Quantos você quiser. O que é o normal? O normal da segunda lei é trabalhar com 4 alelos, ou seja, 4 genes, tá? Qual que é a ideia disso? A ideia que o Mendel teve era de pegar dois fatores independentes, como, por exemplo, a cor da ervilha e o tipo de semente da ervilha. Fala, mas, é ervilha. Sim, mas o fator não tem nada a ver. Superfície da ervilha é uma coisa, a cor da ervilha é outra.
tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas eu consigo relacionar. Então ele pega lá uma geração pura de sementes de ervilha, ele pegou a semente de ervilha e olhou a semente é lisa e amarela, e cruz pura, 100% dominante. Ela é vezão, vezão, errão, errão, ela é 100% dominante. E aí ele pega uma que é 100% recessiva, que é verde e rugosa. Não tem nada a ver, mas é verde e rugosa. Ele cruzando, quando ele faz o cruzamento dessas plantas, espera a planta ficar adulta, Quando ele faz o cruzamento floral, né, entre autofecundação ou retrocruzamento, ele vai observar que ele produz 100% de indivíduos amarelos e lisos. Então ele já sabe que amarelo e liso é dominante. E aí ele cruza esses fatores heterozigóticos da primeira geração de filhos entre si, que a gente chama de retrocruzamento. E aí ele obtém uma proporção, né? Ele obtém uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Só para vocês entenderem, se 9 para 3 para 3 para 1, ele é um genótipo. Porque o fenótipo, ele é diferente, é 12 para 4. Então, você pode separar, você vai separar. Por que eu estou falando 12 para 4? Você vai separar. É 12 para 4 pela cor, porque eu tenho 12 amarelas para 4 verdes. E aí você vai separar o outro fator. Qual que é o outro fenótipo que te interessa? Eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lisas, por exemplo. Tá? Eu tenho 9 ervilhas lisas para 3, 4 rugosas. Então você vai trabalhando inúmeros fatores. Mas o que eu encontro? 9 ervilhas, 9 produções, né? 9 proporcional, 9 16avos do meu genótipo são ervilhas amarelas e lisas. 3 16avos são ervilhas verdes e lisas. 3 16avos são amarelas rugosas. E 1 16avos ela é completamente recessiva, ela é verde e rugosa. Como você trabalha isso? Qual que é a principal diferença que vocês vão ter que saber e que normalmente eu cobro em aula e cobro em prova? É assim, eu tenho 4 alelos, azão, azinho, bezão, bezinho, desse lado. Eu tenho 4 alelos desse, porque aqui é o macho e a fêmea. Eu tenho os mesmos 4 alelos aqui. Quando eu vou produzir gametas, partindo do princípio que a segregação e a meiose é perfeita, e na meiose ocorre troca de material genético, chamado de crossing over, eu vou observar os meus fatores. Então, eu tenho azão, azinho, bezão, bezinho. Então, eu tenho azão, azinho, bezão, bezinho. O normal é eu ter azão com bezão e azinho com bezinho, formando apenas 2 tipos de gametas, tá? Só que como tem crossing over, eu vou produzir, né? Eu vou juntar os meus gametas, tá? Que é exatamente o que acontece na primeira lei. Eu vou juntar os meus gametas. Só que como tem permutação, como tem troca, eu vou acrescentar mais 2 gametas. Então eu tenho azão, bezão, azinho, bezinho. Beleza. Esses são meus 2 pares de gametas, tá? Só que aí, como ocorre permutação, eu vou ter azão, bezinho e azinho, bezão. Então, a permutação permite a mim a construção de mais 2. E eu fico com 4 gametas. Isso aumenta a minha variabilidade genética e a minha chance de produzir novos descendentes. Então, a segunda lei ela é uma primeira lei aperfeiçoada. É a primeira lei, só que sem ter que ficar observando o mesmo caráter. Eu vou trabalhar com caráteres independentes. Eu não sei fazer xadrez mendeliano para esse tipo. Não tem problema. Você pode fazer para um, para o outro, e faz o cruzamento e aplica a regra do E. Então, é bem simples a segunda lei. O que é importante é que a gente tem essa relação entre a meiose. Então, quem está acompanhando comigo na apostila, observa essas variações, tá? Do processo de permutação. Então, essa
permutação, ela ocorre produzindo 16 genótipos. Você fala, pô, como é que eu sei? Por causa do número de alelos diferentes. Eu tenho azão, azinho, bezão, bezinho, 4. Então é N sobre 4. N sobre 4 é N elevado a 4, perdão. N elevado a 4, então é 16. Ah, pro, e se eu tiver 6? N elevado a 6. Pro, o que é N? Número de alelos diferentes. Número de alelos distintos, independentes. E aí eu acabo produzindo exatamente uma quantidade de genótipos. Quanto mais alelos diferentes, maior o número de combinações possíveis. Tudo bem? Pro, posso fazer separadamente o xadrez mendeliano? Pode. Tranquilo. Você pode fazer separadamente e aplicar a regra do E. Ah, eu tenho um caráter. Cor do cabelo, cor do olho. Beleza. Cor do cabelo, cor do olho, cor da barba. Ok. Cor do cabelo, cor do olho, cor da barba, cor da pele. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu posso trabalhar a probabilidade de encontrar esses fatores. Então, você aplica a primeira lei, se quiser fazer separadamente, pode. Eu até recomendo, porque a chance de acerto é muito maior do que se você fizer o xadrez com 16 genótipos, porque aí fica mais denso, mais robusto, e aí a chance de erro é maior. Fazendo separadamente, você consegue estabelecer quais são os possíveis genótipos e as possíveis probabilidades, tá? É o que eu recomendo. A não ser que o exercício peça para você montar o xadrez com 16. Eu não monto. E nunca falo para os meus alunos montarem. Tudo bem? Beleza? Tá? Então, eu recomendo que para o capítulo de sistema RH e sistema MN, a gente faça, vocês façam os exercícios, mas escolhe lá meia dúzia, 10 exercícios e aí você faz esses exercícios. Eu acho importante, porque agora a gente vai entrar na fase, e genética cai muito no vestibular. Então, para quem vai fazer vestibular, é extremamente importante que vocês façam esse fator, tá? Que vocês pratiquem os exercícios. Recomendo. Se nós estivéssemos em aula presencial, com certeza eu pediria para vocês fazerem esses exercícios. Tá bom? A gente, na verdade, faria junto. Certo?